Oi, Castilho, boa tarde. Oi, Renata, tudo bem? Boa tarde. E Tudo aí? certo? Posso tornar você co-host? Pode sim. Tá. Deixa eu fazer aqui. Participantes. Tá aí, ó. Renata. Legal. Renata, Oi, David, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Era você mesmo que eu ia falar, David. No sábado passado, você tinha falado que tinha um jeito de tirar o sinalzinho de quem entra, né? Será que tem mesmo? Ah, o som? O som? Não Sim, fica. Eu tem. tiro, Castilho, pode deixar. Você consegue? Beleza. Valeu, Renata. Eu achei que era só eu que conseguia. Então a co-host também consegue, né? Legal. Pronto, tirei já. Conseguiu? Valeu, obrigado. Tá legal. Ó, deixa eu colocar aqui no chat uma coisa. Só vou fazer um negócio antes. Como é que eu mudo? Ah, já sei. Pronto, consegui fazer o que eu queria. Vídeo. Aí, agora sim. Pronto. Aqui. Beleza, gente. Ó, eu vou colocar aqui que nós estamos. Deixa eu pegar aqui a minha apostila. Olha, então é assim, essa daqui é a nossa aula 25, né, de membrana plasmática, apostila 4. Porém, antes, a gente vai fazer um aprofundamento da meiose, tá? Um aprofundamento sobre meiose. Então, ainda tem alguma coisinha. Olha a Letícia aí, agora eu tô vendo ela. Bom dia, Letícia. Bom dia, professor. Samuel. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Que bom. Legal. Então, tá aqui, ó, gente. Né? Nós temos hoje aula 24, é uma aula de aprofundamento da meiose. Tá? Tô pondo aqui no chat para vocês se guiarem, né? E aí a gente entra na aula 25, que é a aula de membrana plasmática, tá? Em seguida. Por quê, gente? Porque na aula passada nós vimos as fases da meiose, né? Para que ela serve, as características gerais e etc. O gráfico de DNA, né? Tudo isso. E agora o que está faltando são esses pequenos aprofundamentos, né? Então, a primeira coisa que eu vou te mostrar é em relação a prófase 1, né, a primeira fase da meiose, todas as possibilidades que nós temos, tá bom? Já vou aqui compartilhar com vocês. Gente, eu estava pensando aqui uma coisa, eu não sei se aqui no Zoom dá para fazer isso. Quando eu passo um vídeo para vocês, por exemplo, um vídeo do YouTube, né? Em Professor, pera, alguns... Diga aí, desculpa. David. Pode falar. Eu acho que tem gente querendo entrar, não sei. Ah, Renato, é? sei lá. Uhum. A Karina Já não. admiti todo mundo. Ah, já? Então tá bom, Renato. Beleza. Então, eu passo o vídeo, gente, ele sai no meu computador, compartilho a tela com vocês e vocês veem, né? E o som fica sendo, eu acho, o meu da minha caixa, né, do computador, do meu alto-falante. Eu acho que não tem como eu carregar o vídeo, né, para dentro do Zoom e vocês verem
diretamente. Acho que é só esse jeito, né? Compartilhando a tela. Eu não consigo ver aqui outra possibilidade. Deixa eu ver uma coisa. Não. Eu acho que é só assim mesmo. O jeito é esse, é mostrar a tela para vocês. Optimize screen sharing for videoclip. Share computer sound. Acho que tem sim a chance aqui, pessoal, de ficar melhor. Dividindo o som do computador e melhorando a qualidade do vídeo. Eu estou falando isso porque eu vou passar um trechinho de um documentário e aí eu quero essas opções aqui, né? Beleza, vamos ver. Depois eu vou tentar, acho que vai dar certo. Acho que é isso aí, né, Samuel, que você falou aqui, ó. É exatamente isso que eu acabei de descobrir, certo? Que eu acho que vai ficar melhor. Legal, mas por enquanto não. Por enquanto é PowerPoint mesmo que eu vou mostrar, então nem precisa. Depois eu mudo aqui. Vamos lá, então. Quer ver? Cadê as coisas aqui que eu quero te mostrar? Olha, gente. Esse daqui é aquele... Não é esse não, perdão. Tá aqui, ó. Tá, então assim, a gente viu na meiose que tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Né? As 4 fases iguais às da mitose, lembra? Pelo menos no nome, né? Para dividir a célula em 2 primeiramente e reduzir o número cromossômico de 2N para N. Beleza. E aí depois a gente viu a meiose 2, que tem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E aí forma gametas, né? Ou forma esporos e assim por diante. Tudo bem. E aí eu comentei com vocês, gente, a meiose 1 e a prófase 1 elas são mais complicadas, elas são mais sofisticadas, né, como divisão celular. Por quê? Porque tem que realizar a redução cromossômica, né? Então, por exemplo, ó, nesse comecinho da meiose aqui, na prófase 1, né? Deixa eu lembrar dela com vocês, ó. Tá aqui. Na prófase 1 nós temos o quê? Acontecendo o pareamento dos homólogos, né? Lembra dele aqui, ó. A possibilidade de crossing over, quando faz esses quiasmas, né, gente, que são esses toques na membrana plasmática, né? Deixa eu pôr isso aqui no cantinho. Então, a prófase 1 é super complexa. Aí depois vem a metáfase 1, os homólogos ficam pareados no meio da célula. Anáfase 1, que separa os homólogos, né? Separação dos homólogos. E a telófase 1 forma as 2 células iniciais. Beleza. Aí o que falta? Por que tem a meiose 2? Porque tem que separar as cromátides irmãs, né? Então, ó, separando as cromátides irmãs, na meiose 2, nós temos prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então é aquela coisa, né, gente? A meiose 2, ela parece uma mitose, porque ela é muito mais rápida, né, mais simples de acontecer. Para separar as cromátides é muito mais fácil. Não muda nada. Cada célula já era N igual a 2, nesse caso do exemplo, né? E as 4 células finais continuam sendo N igual a 2. Qual a diferença mesmo? É que no começo da meiose 2, os cromossomos são duplicados. Eles têm 2 cromátides irmãs cada um. E no final da meiose 2, cada célula tem cromossomos o quê? Simples, né? Eles não têm mais as cromátides irmãs, que é o que tem que acontecer para que possa depois, né, a gente ter síntese proteica, transcrição e depois tradução e assim por diante. Tudo isso a gente viu na aula passada. Então, o que eu quero aprofundar com vocês? A prófase 1. Ela tem 5 subfases diferentes, tá, gente? 5. E vale a pena você ver e saber que existe. Não é algo que seja necessário decorar, né? Eu vou ficar lá decorando as 5 subfases que o Castilho falou e tudo, né? Não precisa. Basta você lembrar que elas existem e a prófase 1 é tão complexa, né? E é a fase mais demorada da meiose, que a gente precisa subdividir nessas 5 subfases para poder estudar melhor, entendeu? Então, dentro da ciência, né, em laboratório e assim por diante, a gente acaba fazendo essa subdivisão. Quer ver? Então, eu vou te mostrar aqui agora, ó, as 5 subfases da meiose, tá, gente? Então, vamos ver aqui, ó. Peraí, como é que eu vou fazer? Tá aqui. Prófase 1, subfases.
Essa daqui é a primeira, gente. Chama-se leptóteno, né? O que acontece nela? Tem o início da condensação cromossômica, tá? Os cromossomos vão começar. Lembra que começa a condensar na prófase 1 só? Então, início da condensação. E com isso, os cromossomos vão ficando mais visíveis, tá legal? Esse aqui é o início, né, da condensação cromossômica. Olha aí, ó. Muito bem. Essa é a primeira subfase, o comecinho da prófase. Prófase 1 da meiose, né? Lembrando que a prófase da mitose não tem essas subdivisões, tá bom, gente? Na mitose não acontece nada disso. A prófase é mais rápida, é mais fácil, né, de acontecer. Aí a segunda subfase é o zigóteno. Olha aí, o zigóteno, o que acontece nele? O pareamento dos homólogos. Tá vendo a palavra aqui, sinapse? É quando os dois cromossomos homólogos, gente, ficam tão próximos que algumas proteínas acabam fazendo uma amarração dos dois, certo? Pelas cromátides homólogas que estão mais próximas, né? Então é aquela cena que a gente vê na prófase 1, que a gente vê o pareamento dos homólogos, já duplicados, já condensando e super próximos, até se tocando, né? Então, esse toque, ele não é à toa. Existem proteínas que vão enlaçar essas cromátides dos cromossomos homólogos, tornando-as muito próximas, tá? Depois eu vou te mostrar uma imagem do zigóteno. Então, o que faz essa amarração dos homólogos é a chamada sinapse, ó. Lembra a sinapse dos neurônios, né? Que é aquele espaço que existe entre os neurônios, as células nervosas do cérebro, por exemplo. Mas não é a mesma sinapse, tá bom? É só o termo que é parecido por causa disso, porque significa, né, contato, proximidade, entendeu? Os dois cromossomos estarem pareados, tá? Então é o zigóteno na segunda subfase. São 5, né? Aí vem a terceira subfase da prófase 1, paquíteno. Olha aí, ó. O que o paquíteno faz, gente? O que acontece nele, né? As duas cromátides de cada cromossomo tornam-se visíveis. Por quê? Porque está numa condensação maior ainda agora, né? Numa condensação mais avançada. Cada par de homólogos mostra 4 filamentos. Por quê? Porque são as 4 cromátides, né, que você tem no par de homólogos. 2 cromátides para cada cromossomo, certo? Sendo então chamados de tétrades ou bivalentes. Quem é tétrade ou bivalente? O par de homólogos, entendeu? Então você tem 3 sinônimos, né? Par de cromossomos homólogos, ou tétrade, ou bivalente. Tá bom? Quer dizer a mesma coisa, gente. Essa foi a terceira subfase. Aí vem a quarta subfase, diplóteno. O que acontece nela? Ocorre o crossing over com a formação de pontos de contato entre as cromátides homólogas, chamados o quê? Quiasmas. Tá, então muita calma nessa hora. É no diplóteno, gente, que pode acontecer o crossing over. Lembra que não é uma coisa obrigatória, né? Mas pode. E como é que é possível? Porque as cromátides homólogas, ou seja, as cromátides dos cromossomos homólogos, né? Não as irmãs, porque as irmãs não adianta nada trocar pedaço, elas são iguais, né? A cromátide de um cromossomo homólogo com a cromátide do outro homólogo, entendeu? Elas vão formar os quiasmas, que a gente viu na aula passada também, né? Eu comentei sobre eles com vocês na aula passada, que são os toques mesmo de onde vai acontecer o crossing over. É a parte física do crossing over, né? É o quiasma. Então, tudo isso é no diplóteno, que é a quarta subfase, já é a penúltima, certo? E aí, antes que você pergunte, David, essa é a penúltima. Quando vem a quinta, gente, é a última subfase já. Olha lá, o diacinese, tá bom? O que é isso? Esse sufixo cinese é de movimento, tá bom? Acontece uma movimentação. Como tem a citocinese, lembra? No final da telófase, que é a movimentação da membrana plasmática, né? Cortando a célula ao meio. Aqui não, aqui é a diacinese. Então, os pares de homólogos se afastam, mas ficam ainda presos pelos quiasmas do crossing over. Então, acontece isso, gente. Os homólogos, eles estão presos, né? Eles estão pareados, e aí eles fazem um leve afastamento, mas não se soltam, entendeu? Então, você percebe mais ou menos assim também, ó. Sabe? Você percebe as cromátides mais afastadas, mas ainda tem o contato. Ainda tem o que aqui, ó? Os quiasmas, entendeu? E aumenta ainda mais a condensação dos cromossomos, né? Então, essa condensação, ela vai aumentando até a metáfase, na verdade. É só na metáfase 1 que a condensação vai atingir o grau máximo do cromossomo, certo? E aqui, ó, nós vemos todos esses
todas essas subfases na sequência, né? Tá bom? Deixa eu ver se eu... Só para tirar isso aqui. Ó, aqui você vê leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. É que esses termos estão em inglês, né? E o inglês, por sua vez, usa o latim mais puro, né? Então, é diaquineses, tá vendo? Ó? Paquítene. Então, assim, a biologia no inglês é basicamente o latim, né? Então, mas os termos para nós são muito familiares, ainda bem, por quê? Porque a língua portuguesa é uma língua latina, né, gente? Então, quando a gente vê zigótene, pronto, já lembra que é o zigóteno, né? Diaquineses, já sabe que é a diacinese, e assim por diante. Mas olha lá os cromossomos, então, gente. No leptóteno, começa a condensação. No zigóteno, né? Eles vão começando a sofrer o pareamento, porque vai formando as sinapses, olha aqui a sinapse. E aqui que você pode chamar cada par de homólogos de bivalentes. No paquíteno tem a possibilidade da gente ver mesmo, né, as cromátides irmãs isoladas. Talvez só antes que você pergunte, Larissa, né? Peraí, Larissa, só finalizar aqui essa sequência. Aí o diplóteno tem realmente o quiasma e o crossing, né? E na diacinese, as cromátides se afastam um pouco, mas se mantêm presas, ó, pelos quiasmas, tá bom? Vamos ver, agora sim eu vou ver as perguntas aqui, gente. Quem tinha levantado a mão aqui era o David, a Larissa, né? Quem vai perguntar primeiro? Pode falar, Larissa. Não, mas pode falar dele. Não escutei direito a Larissa, deu uma Larissa, seu áudio tá zoado, aparentemente. interferência, né? No áudio da Larissa, viu, Larissa? Mas beleza, vamos lá. Então deixa eu começar com o David. Professor, minha dúvida é mais em relação a pleidio. Por exemplo, se eu tenho uma célula 2N igual a 4, Tá, ela tem dois tipos de cromossomos, certo? certo. Tá, mas se ocorre o crossing over, não troca pedaços, então, tipo, na minha cabeça teria que ser N igual a 4 depois. Eu não sei se ficou clara a minha dúvida, sabe? Mas quando troca o pedaço, ficou claro assim. Uhum. Ah, tá bom, Larissa, obrigado. Olha, quando troca pedaço, gente, quer ver? Vou te mostrar aqui, David. Aqui, ó. Dá pra gente ter uma ideia aqui, né? Esses pedaços que foram trocados, eles passam a fazer parte do outro cromossomo, né? Então, o cromossomo continua sendo o mesmo. Então, se eu tinha um cromossomo duplicado, ele continua sendo um cromossomo duplicado. É que um pedaço dele foi para outro e o pedaço do outro veio para ele, né? Você percebe isso na metáfase já mais configurado, ó. Esse cromossomo grande azul claro, ele ganhou um pedaço de azul escuro, tá vendo? Desse aqui, né? E esse grande azul escuro ganhou o pedaço do claro. Mas o número de cromossomos continua sendo o mesmo. Então, se eu tinha 4 cromossomos, porque eu contava os centrômeros, né? Era 1, 2, 3, 4. Continua tendo 4, concorda? Só que agora eles estão misturados, né? Um pouco teve mais o quê? Um pouco mais de variabilidade. Continua tendo um tipo pequeno e um tipo grande. Então, são dois tipos. Quanto vale o N, portanto? O N vale 2, né? Porque você tem dois tipos de cromossomos. Quando chega no final dessa meiose, olha aí, cada gameta que foi formado tem um cromossomo pequeno e um grande. Então, cada gameta, mesmo que seja com um pedaço trocado, ó, como esse aqui, tá vendo? Ou como esse, ó. Cada gameta tem o quê, gente? N igual a 2 cromossomos. Entendeu, David? Então, o pedaço trocado, ele não interferiu nessa ploidia, não. Tá? O que você acha? Vê se ficou mais claro. Não, eu tava errando, eu tava contando as cromátides, agora que eu percebi, Entendi. eu tinha esquecido disso. Verdade, Beleza. valeu, professor. Imagina, você lembra então, né, que Uhum. o segredo é contar centrômero. Quando você conta o centrômero, você não se engana. Nem na célula que é 2N, porque aqui eu conto, né, 1, 2, 3, 4 centrômeros. Então tem 4 cromossomos aí. 2N igual a 4. E é 2N porque tem o quê? Pares de cada um, né? Não importa quantos sejam. Podia ser 2N igual a 50, né? Depende da espécie. Mas tem pares de cromossomos, então o par eu represento por 2N, né? Muito bem. E quando a célula é haploide,
Aqui, ó, essa é a haploide, né? Mesmo tendo duas cromátides cada, concorda? Porque eu tenho dois centrômeros, então é 2 cromossomos, o número certo, né? E como só tem um pequeno e um grande, então é N. N igual a 2. Outra coisa legal de lembrar é isso, né? Que o número de cromátides irmãs, se tem uma ou tem duas, não interfere na haploidia, né? No número cromossômico, tá? Legal, deixa eu ver, gente. Quem mais tinha levantado a mão? A Larissa não, ela ia só me avisar uma coisa. Tranquilo nas mãos aqui por enquanto? E no chat? Deixa eu ver. Tá bom, então, ó, mais uma vez, lembra que esse aprofundamento, gente, esses detalhes aí todos, né, que eu mostrei da Prófase 1, aqui eles, ó. Isso é um PowerPoint, tá? Então eu vou mandar para o Rubão, vou mandar, ele vai colocar no site, pronto, vocês vão ter isso aqui à disposição. Mas, de novo, eu aviso, não precisa se preocupar em ficar decorando o que acontece em cada subfase, né? Não é assim que os vestibulares perguntam sobre meiose, tá? Querendo saber o que acontece, sei lá, no paquítero. Não é. Mas, às vezes, num texto de uma questão, num enunciado, ele pode citar uma subfase, entendeu? Só para causar, né? Então, ele fala assim, durante o paquítero de uma prófase 1 de meiose acontece tal e tal coisa. Mas ele não vai perguntar sobre o paquítero, né? Só está lá o texto e o termo. Então, você já sabe, isso aí é uma das 5 subfases, tal, beleza. Né? Já sei do que ele está falando. Tá bom? De qualquer maneira, eu vou mandar para vocês. Legal. E a outra coisa, gente, que eu queria aprofundar da meiose, tá aqui, ó. O que é? O processo da gametogênese. Né? Gametogênese é o seguinte, deixa eu colocar aqui no chat, né, só para vocês terem uma ideia, ó, antes de mostrar os detalhes. Gametogênese. Gênese é produção, né, gente? E gameto, de gametas. Então, é a produção de gametas nas gônadas. Tá? Essa é a gametogênese que a gente vai ver aqui em detalhes, tá bom? Então, assim, nos testículos, gônadas são testículos e ovários, né, gente? Nos testículos, então, masculinos, né? Ocorre a produção dos espermatozoides. Quem são esses? Os gametas masculinos, flagelo e tal, é o que você já está vendo aqui meio que adiantado nessa tela, né, gente? Tá? Como é que eu faço para descer isso aqui? Consegui. Né? E nos ovários, então nas mulheres, ó, nos ovários, ocorre a produção dos óvulos. Beleza? Os gametas femininos. Olha aí. Agora, tá bom. Então você tem gametogênese tanto nos testículos do homem quanto nos ovários da mulher, né, gente? Mas essa gametogênese que acontece nas gônadas, né, ela não envolve só a meiose, não, tá? Aí é que tá o detalhe. Se fosse só a meiose, tudo bem, a gente já viu, né? Tá bom, Castilho, eu já entendi a meiose. Mas a meiose, gente, ela é uma parte da gametogênese, entendeu? Ela é uma das fases que acontecem, né? Como é um processo complexo, ela envolve até mitoses, tá? Até mesmo mitoses, para você imaginar. Então, vamos ver aqui, ó, em detalhes a gametogênese, pessoal. Deixa eu pegar o meu apontador aqui. Cadê? Apontador a laser. Deixa eu pôr isso para cá. Conseguiu, tá? Então, são três grandes fases, gente, da gametogênese. A gente vai começar pela espermatogênese, então a masculina, tá bom? O período germinativo, o período de crescimento das células, tudo em relação às células, tá? E o período de maturação, né? Ou fase de maturação. Eles podem ser chamados de períodos ou também de fases. Fase germinativa, fase de crescimento e fase de maturação também, tá bom? Gente, a fase germinativa é a fase das mitoses, né? Então, nesse período germinativo aqui, o que acontecem são mitoses, literalmente. Olha aqui, ó, você está vendo como a gente percebe isso no desenho, né? Então, a partir de células germinativas diploides, ó, 2N mesmo, que tem nos testículos do homem, né? Começa essa multiplicação de células. Então, uma célula dá origem a duas. Olha a mitose aqui, ó. Depois continua, 2 células dão origem a 4.
4 células dão origem a 8 e vai numa PG, numa progressão geométrica que é típica da meiose, da mitose, né, gente? Vai só multiplicando. Muito bem, então isso vai acontecendo nos canais do chamado epidídimo, né? Dos testículos. São canalículos que os homens têm nos testículos, né? E que vão produzindo, assim, essas células germinativas, tá? Quando chega na fase da puberdade, gente, do menino, lá pelos 10 anos, 11 anos, né? Antes não. O que acontece é que vai entrar no período de crescimento das células, entendeu? Elas, então, até então, tinham o mesmo tamanho. Essas células que são, vamos dizer assim, resultado dessas mitoses e que vão começar a crescer de tamanho mesmo, né? Elas são chamadas espermatogônias, tá vendo? Ó? Espermatogônia, gente. Elas ainda são diploides, ainda são 2N, tá? Lembra, tá na puberdade agora do menino, né? Vamos supor que ele tá com 11 anos. Vem o período de crescimento. Então, a célula cresce, mas não sofre ainda divisão celular, nem mitose nem meiose. Aliás, a mitose agora acabou aqui nessa história, entendeu? A partir daqui. E aí, gente, quando a espermatogônia cresce, vira essa célula maior aqui, ó, ainda 2N, né? E acaba essa fase de crescimento, a gente passa a chamar de espermatócito 1, tá? Ainda diploide. O que vai acontecer com o espermatócito 1? Ele vai sofrer a meiose 1. Então é legal, é fácil você gravar. Espermatócito 1 sofre a meiose 1. Espermatócito 2 é o que sofre a meiose 2. Entendeu? Então, a hora que forma, gente, o espermatócito 1, entra na terceira subfase, né? Ou terceira fase da gametogênese, que é o período de maturação. O que a maturação envolve? A meiose. A maturação é a meiose inteira, a meiose 1, meiose 2. Entendeu? Só agora é que a meiose vai acontecer. Então, o espermatócito 1, que era 2N, sofre a meiose 1, né? E faz células N já. Mas lembra, são aquelas células que ainda têm 2 cromátides irmãs, né? E aí, gente, elas se transformam e a gente passa a chamar essas 2 células de espermatócitos 2, tá vendo? Qual a diferença? Eles já são haploides e eles vão sofrer a meiose 2 agora, né? Muito bem, então essa célula sofre a meiose 2, ó, forma 2, e essa célula, né, espermatócito 2, sofre a meiose 2 e faz essas 2 células também N. E aí acabou a meiose, acabou a maturação, tá? Ah, então agora já são espermatozoides, Castilho? Ainda não. Olha como é que elas chamam, gente. Espermátides, né? Então são formadas nesse momento 4 espermátides. O que falta? Falta ganhar o flagelo, entendeu? Falta ganhar o acrossomo, né? E assim por diante. Então, olha só, no período chamado diferenciação, ou também chamado espermiogênese, porque aí é a formação do espermatozoide propriamente dito, né? Diferenciação ou espermiogênese, você tem a célula chamada espermátide se transformando em espermatozoide. Então ela vai ganhar a última fase aqui embaixo, tá vendo? Aqui, ó. Ela vai ganhar, gente, a célula flagelo, né? Ela vai ganhar o acrossomo. O acrossomo é a ponta do espermatozoide, bem na ponta, onde tem enzimas digestivas, tá? E com essas enzimas eles digerem, né? Os espermatozoides digerem a parede do óvulo para poder entrar no óvulo, entendeu? Então chamado acrossomo. Quer dizer, então você percebe que tem uma super o quê, gente? Transformação, né? É basicamente uma metamorfose da célula, entendeu? Isso que acontece, né? Ela tem que se transformar. Opa, agora sim, ela tem que se transformar em espermatozoides. Então é uma metamorfose da célula que vai acontecer. E aí eu posso chamar finalmente. Deixa eu tirar isso aqui para vocês poderem ver o nome, ó. Aqui embaixo, ó. Aí você pode chamar essas 4 células finalmente de espermatozoides, beleza? Mas só quando eles estiverem, olha lá embaixo, com flagelo, com acrossomo e assim por diante, tá? Bom, então sendo assim, eu vou pegar esse evento todo que a gente viu, né? Como é que eu vou baixar isso aqui agora? Ah, já sei. Eu vou pegar esse evento todo que a gente viu da gametogênese e te mostrar no site lá no Planeta Bio. Quer ver, David? Antes que você pergunte só, vou colocando aqui já, ó. Onde que está isso? Aqui, ó, espermatogênese, né? Tá bom? Para a gente ver, ele tem uma animaçãozinha dessas subfases acontecendo, é mó legal, tá? Tudo isso acontecendo no testículo, né? Olha que barato, ó. Tá bom? Então, se você pegar aqui, né, tem um zoom.
Acho que só depois quando vão as fases. E aí você consegue ver essa produção de espermatozoides, né, acontecendo dentro desses canais, ó, microscópicos, chamado epidídimo, né? Ele é todo enroladinho assim. E aí o epidídimo é todo formado por esses túbulos seminíferos, tá vendo? Ó? Seminífero de sêmen, né? Para formar os espermatozoides que vão compor o sêmen, tá? David, manda aí. O que você ia perguntar mesmo? Professor, você poderia voltar rapidinho no seu PowerPoint? É É, esse aqui, ó. uma dúvida. Depois quando termina a mitose, é só uma das células que é utilizada e a outra, tipo, não é utilizada? Ou é só um esquema mesmo para demonstrar, ficar É mais só, fácil? é só um esquema, tá? Porque, na verdade, Ah, tá. esse período germinativo ele pode durar vários anos. Então, vai formando um monte dessas células, né? Uhum. Foi bom você perguntar, David, porque esse período ele nunca acaba no homem, gente. Ele está sempre acontecendo, não importa a idade do indivíduo, entendeu? Então, ele está sempre fazendo mitoses a partir dessas células germinativas, novas, entendeu? Novas dessas espermatogônias aqui, ó, diariamente, né? E o que acontece é que algumas das células que são formadas, elas permanecem para ficar sofrendo mitoses e gerar novas células espermatogônias, entendeu? Então vai fazendo mais mitose, mais mitose, mais mitose. E aí diariamente, isso depois da puberdade, lógico, né? Mas aí para o resto da vida do homem, mesmo que ele seja muito velho, tá? Diariamente, algumas dessas células vão para a próxima fase, a fase do crescimento, né? E as outras não, as outras continuam sofrendo mitoses. Então o homem passa a ter uma produção para o resto da vida dessas células aqui espermatogônias, entendeu? Elas nunca se esgotam, né? Por isso que é possível mesmo uma pessoa muito idosa, pega um velhinho, é possível pegar espermatozoides dele e fazer uma inseminação in vitro, tá? Ele pode ainda gerar descendentes, né? Dessa maneira, ele ainda fabrica espermatozoides, o que é diferente na mulher, né? Que eu já vou falar sobre isso, porque a mulher tem a menopausa, é outra história, tá? Professor, Beleza? então, Fala aí, David. tipo, as mitoses sucessivas é através da espermatogônia, né? Não é mais das germinativas, Então, ou não? não, é das germinativas, tá? Porque assim, ó, quando chega aqui, David, na espermatogônia, ela já é, a espermatogônia na verdade é essa, entendeu? Ó? A Uhum, espermatogônia já é a que é escolhida, é meio casual, entendeu? Para uhum. continuar o processo, né? Então, a célula que for começar a crescer é que eu chamo de espermatogônia, entendeu? E as outras não, né? As outras simplesmente continuam como o quê? Como células germinativas, tá? Beleza? Tá, beleza, beleza. Valeu, professor. Tá bom. Ó, gente, então vamos ver aqui as fases, essas fases da espermatogênese, né? Só que agora no site aqui no Planeta Bio. Ó, você vê, ele chama de fase proliferativa, né? É só um sinônimo, tá? O termo mais usado mesmo é fase ou período germinativo. Mas também tem alguns materiais, algumas questões, por exemplo, tal, que podem chamar de fase de multiplicação. Bom, tudo bem, né? Multiplicação, o que é? Mitose. Então você já lembra também imediatamente que é a fase inicial. Então você vê que ela tem vários sinônimos, né? Ou fase germinativa, ou fase de multiplicação, ou fase proliferativa, como está aqui no planeta Bio, tá bom? Então, olha lá, as células germinativas dos túbulos seminíferos, agora ele deu o zoom aqui, ó, gente. Se reproduzem por mitose, né, originando as espermatogônias que depois vão começar a crescer, né? Olha só aqui, então, ó. Tá vendo? Então, por mitoses vão gerando as espermatogônias que aí sofrem o crescimento. E depois, ó, vamos lá. Aí pega uma espermatogônia, tá vendo? Ó? Tipo essa daqui. E ela sofre o crescimento, fase de crescimento. Ó. Então, durante a puberdade, enquanto muitas espermatogônias proliferam, outras crescem e se diferenciam em espermatócitos. Que ainda são 2N, né? Ou também chamados espermatócitos primários. Quem que é mesmo, gente? É o que vai sofrer a meiose 1. Entendeu? Então, a partir de uma espermatogônia tem o crescimento e agora já vai entrar na terceira fase da gametogênese, que é a fase da meiose, né? A fase chamada como maturação. Aqui, ó, fase da maturação ou fase da meiose. Aqui os espermatócitos 1 realizam o processo de meiose. Ao final da meiose 1, cada espermatócito 1 divide-se originando dois espermatócitos 2.
ou espermatócitos secundários, que são esses daqui, gente, ó. Tá? Já são haploides eles, já são N, né? Depois, cada espermatócito 2 completa a meiose 2, formando assim um total de 2 espermátides cada um. Então, a partir desse espermatócito 2, ó, formou 2 espermátides, né? A partir desse outro espermatócito 2, depois da meiose 2, ele formou outras 2 espermátides. Então, você tem quantas? 4 espermátides no final. O que falta ainda, gente? Olha que legal em relação ao túbulo seminífero, o processo acontecendo, ele está mostrando aqui ao mesmo tempo, ó, desde a parede, né, do túbulo, espermatogônia, em direção ao centro do tubo, entendeu? Em direção ao centro do tubo, ó. Então, espermatogônia, espermatócito 1, espermatócito 2, e aí faz, né, as espermátides, olha aqui as espermátides, aqui as espermátides, e depois o espermatozoide, porque por fim vem a fase, gente, chamada diferenciação, ou como eu te falei, chamada também espermiogênese, né? O que é isso? É uma metamorfose, né? Então, a cada espermátide haploide, N, formada por um processo de diferenciação, se transforma no espermatozoide, né? Sofre um processo de diferenciação, quer dizer, e se transforma no espermatozoide. Durante esse processo ocorre a formação do flagelo a partir dos centríolos da célula e do acrossomo, que é aquela ponta que eu te falei, né? A partir do complexo de Golgi. Então, é legal esse site também, pessoal, porque aí ele vai te mostrar essa diferenciação. Quer ver que barato? Ó? É aqui, ó, formação do acrossomo. Tá? Então, essa é a espermátide, essa é a célula já haploide, mas que falta o quê? A gente ganhar flagelo, né? Que falta ganhar o acrossomo. Então, olha lá, nos testículos, as espermátides se transformam em espermatozoides, no processo chamado espermiogênese. Olha aqui ele, gente. Ou ainda, como chama mesmo, diferenciação, simplesmente. Né? Nesse processo, parte do citoplasma é perdido. Tá? Fica menor a célula. Os centríolos formam o flagelo. E os grânulos liberados pelo complexo de Golgi formam o acrossomo. O complexo de Golgi é aquela organela, lembra que a gente viu lá no começo do ano? Que tem aquele aspecto toda achatadinha, né? Olha ele aqui, ó. Então forma o acrossomo. O acrossomo contém enzimas importantes que degradam, digerem as camadas protetoras do óvulo, tipo a corona radiata, né, as paredes do óvulo, gente, durante a fecundação. Tá? Então vamos lá, vamos ver essa transformação. Olha que legal. Olha a célula se transformando em espermatozoide. Né? Olha o flagelo aqui crescendo, a partir dos centríolos, ó. E o acrossomo, olha que barato. Né? Então, gente, ao mesmo tempo que o flagelo estava crescendo, o complexo de Golgi foi dando origem ao acrossomo. É essa bolsa aí, né, cheia de enzimas para digerir o óvulo, tá? E veja, na base da cauda, né, na base do flagelo, existem muitas mitocôndrias do espermatozoide. Para quê? Para gerar energia pela respiração celular, né? Para o espermatozoide fazer o seu movimento flagelar. O movimento flagelar é um movimento giratório, tá? Ele gira, 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 e com isso vai impulsionando o espermatozoide, né? Então parece uma hélice, mas uma hélice comprida, entendeu? Então, ó, voltar, vamos ver mais uma vez essa transformação, ó. Flagelo crescendo para cá, a partir dos centríolos, e o acrossomo crescendo aqui na direita, ó, a partir dessas vesículas do complexo de Golgi, tá vendo? Ó? Grandes vesículas cheias de enzima, gente, olha aqui. Aí formou o acrossomo, pronto, agora o espermatozoide está pronto, né? Deixa eu ver uma coisa aqui no 3, que era mesmo? Isso aqui é um exercício. Então, assim, vamos até ver para resolver juntos. Mas, então, gente, quando o espermatozoide acaba, né, está pronto, aí ele se desprende lá do canal do epidídimo e é levado para a vesícula seminífera, né, ou vesícula seminal, que fica próxima da próstata no homem. O que a próstata faz? A próstata faz o líquido do sêmen, entendeu? É um líquido alcalino, é um líquido básico que neutraliza o pH ácido da parede do canal vaginal. Olha que legal isso. Por que tem esse pH ácido? É para justamente uma proteção do canal vaginal da mulher, né? Então esse pH ácido aí, esse meio ácido, ele mata bactérias, ele mata protozoários, né? E evita infecções do aparelho reprodutor feminino. Só que ele mataria também os espermatozoides. Esse meio ácido mata os espermatozoides, entendeu? Para que isso não ocorra, então o líquido seminal, né, que faz parte do sêmen, produzido pela próstata, ele é alcalino.
ele é básico, tá? E fortemente básico. É forte, é bem alto o grau, gente, do pH. Tipo 10, 11, sabe? E o que acontece? Então, ele neutraliza o pH baixo da vagina, né? Do canal vaginal, do muco vaginal, porque aí você tem o quê? Base com ácido, né? Então, neutraliza, forma lá um sal e os espermatozoides podem nadar à vontade e não serem destruídos. Olha que barato. Então, quem produz esse líquido, né? Com essa consistência densa, né? Que é o sêmen, é a próstata. Aí junta com os espermatozoides que foram feitos nos testículos, nessa bolsa que é a vesícula seminal, e ela depois é que faz o quê? A ejaculação para sair o esperma todo, que aí tem espermatozoide junto e sêmen junto, que é o líquido, né? Sai tudo de uma vez. E em cada ejaculação do homem, você tem a liberação de 400 milhões de espermatozoides. Entendeu, gente? Então foram feitos, assim, diariamente, né? 400 milhões dessas células, imagina. Então, se você lembrar do processo da espermatogênese, lembra, como são 4 espermatozoides formados, né, gente, no final do processo, para chegar em 4 espermatozoides, aqui no final de tudo, ó, quantas, por exemplo, quantas espermatogônias tem que ter começado o processo de crescimento, de, né, meiose 1, meiose 2 e tal? 100 milhões de espermatogônias, né? Então, pensa, você tem 100 milhões de espermatogônias, virando 100 milhões de espermatócitos primários, depois 200 milhões de espermatócitos secundários, virando 400 milhões de espermátides e, finalmente, 400 milhões de espermatozoides. Tá? Isso diariamente no homem. Os espermatozoides que não são utilizados, né, que não vão sofrer, realizar a fecundação, que vão ficar dentro do homem, né, porque, afinal, não vai ter uma relação sexual todo dia, certo? Isso é lenda, né? Esquece. E o que acontece? Eles vão ficar no interior. O que acontece? Eles são reabsorvidos. Então, esses espermatozoides, gente, que ficam, né, no túbulo seminífero, que ficam na vesícula seminal e não foram utilizados, eles são reabsorvidos, né, pela própria parede do túbulo, pela própria parede da vesícula seminal. Sem problemas, tá? Beleza, gente? Então, em relação à espermatogênese, né, a parte masculina, deixa eu ver quem ficou com dúvidas. Peraí. É isso mesmo, Glaucio. Tem tantos passos aqui, gente, né, para fazer os espermatozoides e também os óvulos da mulher, que estão comentando aqui comigo, né, como é complexo o processo e como pode dar problema. São tantos passos, né, gente, que é fácil de dar problema, entendeu? É isso mesmo. E aí o homem pode ser estéril por N causas diferentes, né? N razões, entendeu? Pode ser problema no flagelo dos espermatozoides, pode ser problema na produção menor de espermatozoides. Ao invés de 400 milhões, o cara faz 100 milhões por dia, né? Não é o bastante. O líquido seminal, ele tem que ser também perfeito, né? Ele tem que ter o pH certo, ele tem que ter frutose. Frutose para alimentar os espermatozoides de energia, tá? Tem vários fatores. Então, qualquer um desses fatores que falhar, o cara pode se tornar estéril. Pode ser até uma coisa momentânea, né? Pode ser passageira. Mas ele pode ficar estéril por algum desses motivos. Temperatura certa. Nossa, tem um monte de detalhes, né? E aí, vamos... antes de ver a gametogênese... Não, a ovogênese. Tem um exercício, mas eu vou te mostrar primeiro a ovogênese, gente. Quer ver? Então, voltando para a minha apresentação, olha agora na mulher a diferença. Primeira boa notícia, as fases são as mesmas. Só não tem a última fase lá, aquela quarta, que é a espermiogênese. Essa não vai ter, mas as 3 primeiras são as mesmas, né? Que são o período germinativo, ou de multiplicação, o período de crescimento e o período de maturação. São as mesmas 3 fases na mulher, tá? Você chama o processo de ovogênese ou ovulogênese, é a mesma coisa. Tanto faz, viu? Porque o óvulo é um ovo, né? Só que microscópico. Também começa com as células germinativas, ainda no embrião. Detalhe, viu? Isso é na fase embrionária, para o homem também. Por isso célula germinativa, né, gente? Porque ela é muito primordial, ela é muito embrionária. Então, quando nós éramos embriões, no útero materno, a gente já tinha essas células germinativas nas gônadas, entendeu? E com a mulher a mesma coisa. Aí vem o período germinativo,
em que ela sofre mitoses. Olha aqui, então, as chamadas, né, gente, células germinativas sofrendo várias mitoses. Muito bem. E aí, o que dá origem? Dá origem às ovogônias. Tá vendo? Ovogônias, que são essas células que vão sofrer o crescimento ainda, né? Muito bem. E aí, gente, essas ovogônias, então, algumas, né, nem sempre, nem todas, né? Nem todas, mas algumas escolhidas, sofrem o crescimento. Crescimento sem divisão celular, é o período do crescimento. Muito bem. E aí, aqui vai começar a meiose 1, a gente passa a chamar de ovócito 1. Lembra que na espermatogênese era o espermatócito 1? Aqui é o ovócito 1. Só muda o prefixo, né? Porque é ovogênese. Ovócito 1, que vai sofrer a meiose 1, certo? E ele começa a meiose 1, gente, com a prófase 1. Agora vem o detalhe impressionante diferente do homem. Até aqui, a mulher ainda é um embrião no útero da mãe. Veja a diferença, gente. O homem ele só começa a ter essa fase de crescimento, da espermatogônia virar o espermatócito primário, na puberdade, lembra? Então ele já tinha nascido, já tinha 10 anos, 11 anos, e aí é que começou a formar o espermatócito 1. A mulher não. Ela ainda é um embrião no útero da mãe, tá bom? Ela nem nasceu ainda, e ela já fez a fase de crescimento da ovogônia, já formou os ovócitos primários, e eles entram na prófase 1 da meiose. Olha que detalhe, hein? Impressionante, gente. E aí eles estacionam, entendeu? Na prófase 1. A mulher, gente, quando ela nasce, ela tem por volta de 400 mil ovócitos primários já estacionados em prófase 1. E pronto, ela não vai formar mais nenhum. Então não vai ter mais, assim, crescimento de novas ovogônias, sabe? Virando ovócitos primários. A mulher já nasce com todos os ovócitos primários que ela vai ter durante a vida. É quase 500 mil, tá? São 400 mil a 500 mil ovócitos primários. Todos parados em prófase 1. Olha isso, hein? Já com os cromossomos homólogos pareados. E fica assim. Fica congelado na prófase 1 até a mulher chegar à puberdade. Aí sim, né? Então ela vai passar a infância inteira com esses ovócitos primários lá nos seus ovários, estacionados em prófase 1, só esperando. Entendeu? Quando ela chegar na puberdade, gente, vem a primeira menstruação, né? Como é que é chamada a primeira menstruação da mulher? Menarca, não é? Quando vem a menarca, pronto. Aí é o gatilho disparador da continuação da meiose. Olha que barato. Mas detalhe, em um ovócito primário só por mês, entendeu? Então, naquele mês, né, da menarca, da primeira menstruação, um ovócito 1 termina a meiose 1. Termina a meiose 2 e faz o óvulo. No outro mês, outro ovócito 1 entra, continua a sua meiose e faz o óvulo. E dessa forma a mulher vai ovulando, né, apenas um óvulo por mês. Olha que barato. Então, enquanto o homem faz 400 milhões de espermatozoides todo dia, a mulher faz um óvulo por mês. Tá? Então, o que muda muito, gente, na gametogênese masculina e feminina é a quantidade, né? As quantidades são absurdamente diferentes, tá? Por que isso? Porque o óvulo ele vai ficar esperando no duto, que é a tuba uterina, né? Lá do útero, para ser fecundado. Então ele fica lá quietinho, um óvulo só, depois da ovulação, entendeu? E os espermatozoides, eles têm que nadar no líquido seminal, né, no sêmen, e chegar até o óvulo. Eles vão sozinhos nadando com seu flagelo, né? Muitos se perdem pelo caminho, muitos espermatozoides morrem por falta de energia. Alguns vão para o canal errado, porque são duas tubas uterinas, né, na mulher. Uma para cada ovário, assim, ó. Então tem espermatozoide que pega o caminho errado, não vai achar óvulo nenhum. Então a perda é absurda. Por isso que tem que ter milhões e milhões de espermatozoides para que um consiga fecundar o óvulo. É sempre um, tá? A fecundação é um espermatozoide com um óvulo, né? Tá certo? Daí essa diferença de quantidades absurdas, né? Agora, antes de eu ver a pergunta, né? Eu vi aqui que alguém perguntou, tal. Eu já vou voltar aqui, gente, às perguntas, mas aí acontece uma outra diferença com a ovogênese em relação à espermatogênese, como se não bastasse essa da idade, que é impressionante, né? E da quantidade. Mas tem a outra, que é a seguinte, ó. A meiose 1, a partir do ovócito 1, tá? O ovócito primário, ela forma duas células, lógico. Mas apenas uma delas vai virar o ovócito 2 ativo, o ovócito 2 funcional. A outra, gente, ela vai degenerar. E ela vai formar uma célula chamada corpúsculo polar. Entendeu? Ela degenera.
Essa que virou o ovócito 2 funcional, né, vai sofrer a meiose 2, vamos dizer assim, funcional mesmo e que importa, né? Então ela sofre a meiose 2 aqui, ó, gente, e forma duas células. Uma vai ser o óvulo funcional apenas e a outra vai degenerar. Também, tá vendo? Ó? Elas ficam menores que o óvulo. Aquele corpúsculo polar que tinha se formado antes, que estava na mesma fase do ovócito primário, né, também sofre a meiose 2. Olha que barato. E aí forma dois corpúsculos polares novos, né? Então, no final de tudo, você tem 3 corpúsculos polares formados, está aqui no meu ponto ó, do apontador, 3, tá? E um óvulo funcional apenas. Esse é o final da meiose 2, pronto. Agora o gameta está pronto. Mas vejam esse detalhe aqui, gente, que impressionante, ó. A meiose 2, portanto, a formação do óvulo, só se completa se ocorre a fecundação. Isso é uma coisa impressionante, né? Então, o que a gente chama de óvulo, que a mulher liberou, que está esperando o espermatozoide, não é o óvulo. É o ovócito secundário. É esse daqui, ó, que a mulher libera. Entendeu? Então, a gente fala assim, né? Erroneamente, a gente fala, a mulher ovulou. Não é que ela ovulou, ela ovocitou. O ovócito secundário. Aí você fala, Castilho, mas se não tiver fecundação? Se a mulher não tiver uma relação sexual naquele mês e naquele momento, né? Tipo, ela não engravidou, que vai ser a maior parte dos meses da vida dela, né? Ainda bem, coitada. E se ela não engravidou, o que acontece? Meu, não formou o óvulo. Não chegou até o fim, entendeu? Aí fica estacionado no ovócito 2, ó. Olha que barato isso, gente. E se foi uma mulher, imagina só essa coisa que vamos imaginar juntos, né? Uma mulher que nunca sofreu fecundação, que não teve filhos, escolheu, né, não ter filhos, por exemplo, sei lá, beleza. Nunca teve uma fecundação, então ela nunca chegou a formar um óvulo completo. Entendeu? Ela ficou só nos ovócitos o quê, ó? Secundários. Tá? Então isso é muito importante você lembrar. Essa meiose 2 da mulher só acontece depois que o espermatozoide entra no ovócito 2. É que aí demora até o núcleo do espermatozoide chegar no núcleo do óvulo, gente, demora 10 horas. Então dá tempo de sobra de fazer a meiose 2 ainda. Do ovócito 2, entendeu? Beleza? Que diferente, né, que é a ovogênese. Não em relação às fases, mas em relação aos momentos, né? E às quantidades. Deixa eu ver, quem ia perguntar mesmo? Quem levantou a mão? Quem quer perguntar? Deixa eu ver. Era o Felipe. Felipe, E pode agora... falar. Oi, professor. Tá me Tudo bem, escutando? Felipe? Tô, pode dizer. Beleza. E aí? Professor, eu queria saber se, tipo, no caso dos homens, se não ocorre a ejaculação, tem algum problema do acúmulo de espermatozoides no corpo? Não. Não tem, Felipe. Agora, os espermatozoides, eles são reabsorvidos, tá? Existem pesquisas recentes que parece que elas mostram que parece que tem uma relação do acúmulo de líquido seminal na vesícula seminal e na próstata com uma maior incidência de câncer de próstata. Não é uma certeza ainda científica, né? Mas parece que existe essa relação. Então, se houver um acúmulo muito grande de muitos dias, muitas semanas, né, de sêmen no interior do corpo do homem, sem que ocorra ejaculações e tudo, né? Isso parece elevar a chances de câncer de próstata. Mas, como eu te falei, são pesquisas recentes, não é uma certeza, tá? Mas os espermatozoides produzidos, eles vão sendo reabsorvidos pelas paredes do túbulo, tá bom? Beleza, obrigado. Legal. Quem mais gente que tinha levantado? Era o David, não? Tinha mais alguém, né, que levantou a mão. Era o David, mas ele abaixou, eu acho. Já foi, né? Já entendeu? Tá bom. Então, gente, eu vou mostrar de novo no Planeta Bio agora, ó, mas a parte da ovogênese. Olha que barato. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o ovário, tá? Que está do lado direito da tela, né? E você tem o chamado folículo ovariano. Vocês vão ter isso também no sistema endócrino depois, porque tem os hormônios que controlam o ciclo menstrual, né? Mas aí é no setor do rosa, tá? Então, o folículo ovariano, gente, ele é uma cápsula dentro do ovário onde está o futuro óvulo, né? Onde está o ovócito primário, depois o ovócito secundário e assim por diante. Então, vamos lá. Na ovogênese, gente,
Tem também a célula germinativa, sofre mitoses e forma as ovogônias, né? E depois, ó, fase de crescimento. As ovogônias armazenam vitelo, que é um líquido nutritivo, né, para o futuro zigoto, né, o futuro embrião, aumentam de volume e se transformam em ovócitos primários. Elas vão ficar muito maiores que os espermatócitos primários, tá, gente? Porque tem o vitelo dentro, né? Então, essa célula é enorme. Quando chega no óvulo, então, o óvulo ele é visível a olho nu, tá? O óvulo é tão grande, gente, que dá para ver a olho nu. É do tamanho de uma cabeça de alfinete. Pequeno, mas dá para ver, tá bom? Beleza, ó. E aqui, fase de maturação. Né? Aí sim, ó, as meninas nascem já com cerca de 400 mil ovócitos primários, iguais a esse, estacionados na prófase 1 da meiose. Quando atingem a puberdade, a cada ciclo menstrual, a cada mês, né, o ovócito primário realiza a meiose. Primeiro a meiose 1, no ovócito primário, formando o ovócito secundário, né, e o primeiro corpúsculo polar, que era aquele que atrofiou, lembra? Beleza. Essas duas células são lançadas na tuba uterina, né, da mulher, que é um tubinho, tem aqui, vou te mostrar também já já, é um tubinho que liga o ovário no útero, né, gente? Lançadas na tuba uterina na metade do ciclo menstrual, por volta do 14º dia do ciclo, tá? No meio do ciclo menstrual. Caso haja fecundação, então é o período mais fértil da mulher, né? Caso haja fecundação, a meiose 2 se completa. Lembra dessa história? O ovócito 2 origina um óvulo funcional, tá ele aqui, ó, e um corpúsculo polar. Enquanto o primeiro corpúsculo polar também sofre essa meiose 2. E ele origina mais 2 corpúsculos polares. Entendeu? Aí tem um detalhe aqui, gente, que é o seguinte. Você vê que os corpúsculos polares eles vão atrofiando e vão ficando cada vez menores, né? Porque eles transferem grande parte do seu citoplasma para o óvulo, entendeu? Então, os 3 corpúsculos polares vão transferindo hialoplasma, nutrientes para o óvulo mesmo, que vai ficando cada vez maior, né? Fica gigantesco. Como eu te falei, visível até a olho nu. Tá legal? Então, o que você está vendo aqui? Diga, quem pergunta? Renata, o Oi, David Renata. voltou, ele tinha caído aquela hora e eu acho que ele quer perguntar. Ah, pode perguntar. E aí, David, você tinha levantado a Valeu, mão, né? Renata. Obrigado mesmo. Aham. Sei lá, Você deu uma caiu. caída na Tá internet bom, e voltou. tranquilo. Professor, na real, eu ia pedir para você repetir a parte da quantidade, sabe, da ovogênese. Eu me perdi nessa parte. A quantidade eu vou te mostrar aqui, tá, David? Ó, que tá bem visível também isso. O que acontece é o seguinte, você pensa assim, tá, pessoal? Na ovogênese é sempre 1 para 1 para 1. Como assim, Castilho? É que a gente não conta os corpúsculos polares, entendeu, gente? Então, a partir de uma ovogônia, você tem um ovócito primário. E você tem um ovócito secundário. E você tem um óvulo. Sempre assim. Então, por exemplo, se durante determinado tempo da vida de uma mulher, vamos pegar um ano da vida de uma mulher, né? Os 25 anos dela. Se ela teve a formação de 10 ovócitos primários durante esses anos, né? Durante esse ano, perdão, 10 meses. Então, 10 ovócitos primários levaram à formação de quantos ovócitos secundários? 10. Não conta o corpúsculo polar, entendeu? Que, por sua vez, levaram à formação de quantos óvulos? 10. Os corpúsculos polares são outra coisa. Olha que barato. Então, é sempre 1 para 1 para 1 para 1. No caso masculino, gente, pensa a diferença, né? Uma espermatogônia forma um espermatócito primário, tudo bem. Mas esse forma 2 espermatócitos secundários, que formam 4 espermátides e, por fim, 4 espermatozoides. Né? Então, foi bom você perguntar, David, porque tem várias questões de vestibular que pegam nesse aspecto, gente. O aspecto das quantidades, né? Tipo, a partir de 100 ovogônias, quantos óvulos vão ser formados no final da ovogênese da mulher? 100 óvulos, entendeu? Pode falar sem pensar duas vezes. Agora, se for na espermatogênese, a partir de 100 espermatócitos primários, por exemplo, quantos espermatozoides vão ser formados? 400, porque aí realmente é 4 vezes mais, né? Inclusive, gente, tinha um exercício que eu ia fazer depois e esqueci, ó, da espermatogênese, quer ver? Que é justamente essa quantidade, ó, um exercício da FUVEST, né? Segunda fase, e fala assim, se a espermatogênese é normal e todas as células sobrevivem, quantos espermatócitos primários são necessários para originar 400 espermatozoides? Explique. Então, o seu raciocínio agora é o contrário, né?
A partir de 400 espermatozoides, você vai indo para trás. Tiveram primeiro 400 espermátides e para trás 200 espermatócitos secundários, né? E 100 espermatócitos primários. Então, quantos espermatócitos primários são necessários para formar 400 espermatozoides? 100. Vamos ver como é que ele explicou aqui no gabarito. Ó. São necessários 100 espermatócitos primários. Cada um deles, pelo processo da meiose, forma 4 espermátides. Isso na meiose completa, né? Por sua vez, cada espermátide sofre diferenciação, a espermiogênese, e origina um espermatozoide. Sendo assim, a partir de cada espermátide tem um espermatozoide, né? 100 espermatócitos primários originam 400 espermátides, e a partir das quais são formados 400 espermatozoides. Tá? Agora, a gente já pensou se essa questão da FUVEST estivesse perguntando da ovogênese? Tipo, quantos ovócitos primários são necessários para formar 400 óvulos, que seja, ao longo de um período da vida da mulher, né, gente? Se forem 400 óvulos, quantos espermatócitos primários? 400 também. É o que eu te falei, é sempre 1 para 1 na ovogênese, entendeu? Olha aqui, gente. Tá? Então, veja para mim se nessas fases da ovogênese ficou também mais alguma dúvida. Professor, na real, é porque eu acabei perdendo a explicação da pergunta do Felipe. Tem como você repetir, por favor? Qual parte? Na real, eu perdi tudo. Eu caí justamente na hora que ele terminou de fazer a pergunta. Qual que era a pergunta mesmo do Felipe? Do acúmulo de sêmen, se eu não me engano. O acúmulo de sêmen não, então. Que leva a câncer de próstata. Isso, assim, né? A princípio não tem problema. O acúmulo de sêmen, os espermatozoides vão sendo absorvidos e tal. Mas o que eu estava falando para o Felipe é que existem indícios em pesquisas recentes que talvez haja uma relação entre maior chance de câncer de próstata com o acúmulo de sêmen na vesícula seminal, né? Ou seja, muito e muito tempo sem o homem ejacular. Parece que existe essa relação, mas não se tem certeza. Entendeu, David? Foi isso que eu tinha contado lá pro Felipe, né? Mas nas fases da... Você não tinha dito que se converte, sei lá, algo assim do tipo? É verdade. Os espermatozoides que vão sobrando, né, vamos dizer assim, eles vão sendo reabsorvidos. Mas uma coisa são os espermatozoides, a outra coisa é o líquido seminal, né, que é o próprio sêmen feito pela próstata. Então parece que a próstata ela começa a ficar muito hipertrofiada, ela começa a ficar inchada, entendeu? Com esse excesso de líquido seminal e isso pode acabar levando a aparecimento de tumores ou de câncer e tal. Tá? Mas, como eu disse, não é uma certeza e sim uma possibilidade, né, científica. Entendeu, David? Tá bom? Tá, entendi. Valeu, professor. E valeu, Renato, Exato. por avisar. Tá bom, gente. Professor, Olha, então, diga aí, Renata. eu só Renata? fiquei com um pouquinho... Isso. Eu só fiquei com um pouquinho de dúvida quando você relacionou aquela questão para a ovogênese. De 1 para 1. Você pode dar uma explicadinha de novo, por favor? Posso. É que é assim, ó, na ovogênese, né, gente? Deixa eu voltar para o meu slide que eu consigo apontar melhor. Quer ver, ó? Peraí. Onde está isso aqui? 1 milhão de coisas aqui, gente. Ó, no meu slide eu consigo apontar, deixa eu mostrar nele. É que na ovogênese é sempre a produção de 1 para 1, né? Porque os corpúsculos polares a gente não conta, entendeu, Renata? Então, por exemplo, o ovócito primário que vem da ovogônia, né? Era uma ovogônia, formou um ovócito primário. Tudo bem, até aí na espermatogênese também é assim, né? Mas ele sofre a meiose 1 e forma um ovócito secundário funcional. Um ovócito secundário, entendeu? O ovócito 2. Porque o outro é o corpúsculo polar, ó. Então, aqui é 1 para 1, né? No caso da espermatogênese, você tem 1 para 2, porque um espermatócito primário forma 2 espermatócitos secundários, né? Beleza. E esse único ovócito secundário, um só, sofre a meiose 2. E mesmo assim, só se tiver tido o quê? Fecundação, né, gente? Quando ele sofre a meiose 2, é um óvulo apenas que vai ser formado funcional. Por quê? Porque a outra célula que vem da meiose 2, né? Ela é também atrofiada. Então, é outro corpúsculo polar, né? Então, assim, é lógico que essa meiose, no final, ela vai ter formado 4 células. Mas das 4 células, quantas são óvulos? Uma só. E as outras 3 são corpúsculos polares.
Então a gente nem conta, entendeu? Fala, formou um óvulo só. Então, assim, se eu fizesse aquela questão para a ovogênese, né, da FUVEST, eu diria assim, pessoal, para formar 400 óvulos, a mulher ao longo da vida vai ter produzido quantos ovócitos secundários? 400 também. É a mesma quantidade, né? Que terão vindo de quantos ovócitos primários? 400 também. Entendeu? Que terão vindo, por sua vez, de quantas ovogônias? 400 também. Então é sempre a mesma quantidade. Enquanto no homem não, né? Vai de 1 para 2 e para 4. Vê se ficou mais claro, Renato. Eu entendi. Os corpúsculos, eles têm alguma funcionalidade depois? Só de passar parte do seu citoplasma para o óvulo, isso sim. E aí o óvulo fica essa célula muito maior que é, tá bom? Tá É uma bom. questão mais, Obrigada. assim, estrutural, né? Imagina. Tá bom. Gente, e esse ovário, ó, ele está sendo mostrado ao longo do mês na mulher, entendeu? Então começa aqui, ó, com o ovócito primário. Aliás, antes de tudo, né? Começa aqui, ó. Aí o ovócito primário vai crescendo, ele sofre a meiose 1, forma o ovócito secundário, tá vendo? Ó? Né? Isso, então, ao longo dos dias do ciclo menstrual da mulher. Até que quando chega no 14º dia, que a gente chama de ovulação, lembra que não é o óvulo, na verdade, né? Mas você pode falar ovulação, não está errado. No quarto dia, no 14º dia, a gente na metade do ciclo menstrual da mulher, então ela libera, ó, o ovócito secundário. Entendeu? Então sai corpúsculo polar, sai ovócito secundário, ó. Parece uma explosãozinha, entendeu? Puf. Tanto que em algumas mulheres essa ovulação dói, ela sente dor às vezes, né? Depende da mulher. E aí esse ovócito secundário fica esperando na tuba uterina a chegada de um espermatozoide que venha lá por acaso, né? Que tenha tido uma relação sexual, o espermatozoide chegue nadando, talvez, né? Então, dá uma olhadinha nisso acontecendo. Olha que barato. Na tuba uterina da mulher, ó. Saiu o ovócito secundário, tá vendo, gente? Então teve a ovulação, né? E agora ele fica esperando. São 3 dias que ele dura lá, 72 horas, vivo, esperando os espermatozoides. Isso quer dizer que após a ovulação, a mulher ainda é fértil por mais 3 dias, né? Caso haja uma fecundação, o espermatozoide chegue até ali, no meio da tuba uterina, tá vendo? Ó? O ovócito 2 completa a sua segunda divisão da meiose, a meiose 2, e origina o óvulo e mais um corpúsculo polar, né? Que é aquele lá que sobra. Beleza? E no final você vai ter, então, 3 corpúsculos polares e mais o ovócito secundário, né, gente? Vou por aqui, ó, fecundar. Vamos ver acontecendo. Cadê? Olha só. Espermatozoides chegaram no ovócito secundário, um deles entrou, tá vendo, gente? E aí, após essa fecundação, a entrada do espermatozoide, são formados 3 corpúsculos polares, olha eles aqui, que são as outras 3 células, né, que degeneraram, e um óvulo mesmo. Posteriormente, após a união do pronúcleo do espermatozoide com o pronúcleo do óvulo, forma-se o zigoto, que é a primeira célula 2N do novo indivíduo, né, gente? E aí o zigoto formado, ele vai percorrendo a tuba uterina aqui, ó, até chegar na parede do útero e poder dar origem ao embrião, né? Aqui tem uma janelinha que fala assim, ó, veja com mais detalhes a concepção. Olha que legal, gente, eu não tinha visto isso, vamos ver juntos. Sai o vosso secundário, olha os espermatozoides chegando, né? Eles viajam aqui nadando pela tuba uterina. Um dos espermatozoides vai fecundar, ó. Um deles vai furar a parede do óvulo. Tá vendo como a parede do óvulo é cheia de células, gente? Isso aqui é chamada corona radiata, ó. Fica em volta, tá bom? Você tá vendo o que está acontecendo aqui? Os cromossomos do ovócito secundário, eles estão na metáfase 2, ó. Veja, só esperando para acabar a meiose 2, né, gente? Então vamos ver, prosseguir aqui com a entrada do espermatozoide, ó. Um deles, cadê? Liberou as enzimas, né? Terceiro, o espermatozoide, ele está entrando aqui, ó, agora eu vi, ó. Entrando no ovócito 2, né, gente? Ele vai liberar o pronúcleo masculino dele, ó. Certo? Aí o ovócito 2 terminou a meiose, formou os 3 corpúsculos polares e você tem o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino. Olha que legal. Um N e o outro N também. O que falta? Fusão. E aí o óvulo vai deixar de ser óvulo, vai passar a ser zigoto, né? Então vou pôr aqui mais uma cena, ó. Olha a fusão dos pronúcleos. Formou o zigoto 2N.
Essa é a primeira célula do novo indivíduo, gente. Tá? Então, esse pronúcleo está aqui, ó, esse zigoto está aqui. Ele vai percorrer a tuba uterina até chegar na parede do útero. Vamos lá, ó. O zigoto, ó, ele vai percorrendo, gente, e já vai sofrendo as fases da embriogênese, né? As clivagens. Forma mórula, blástula, tal. E depois o blastocisto, ele, que é a blástula humana, né? Ele se fixa aqui, ó, na parede do útero. Antes das perguntas, deixa eu ver isso aqui. Veja detalhes do desenvolvimento embrionário humano. Vamos ver, ó. Cadê? Ah, isso aqui não tem mais, acho que no site, gente. Vai ver que eles tiraram, né? Deixa eu ver mais uma vez só. Não. Bom, beleza. Aqui já deu para ter uma ideia boa, né, gente, do que aconteceu, tá? Fertilização in vitro. Depois, quem quiser ver aqui por curiosidade, né? São outras coisas interessantes. Deixa eu ver, então, as perguntas de vocês. Aqui. Ô, Castilho, a Isa perguntou Uhum. se a gestação ectópica é considerada erro da gametogênese. Ah, eu vi aqui agora, né? Então, essa gestação, gente, é uma gestação que vai acontecer fora do útero, né? Não é meio da gametogênese, é um erro que acontece mais na liberação do ovócito secundário, entendeu? Por quê, gente? Porque a hora que o ovócito secundário tem que sair, né? Onde é que ele estava aqui? Não era nada disso. Era por aqui, né, gente? Na ovogênese. Peraí, deixa eu voltar. Ah, isso que eu queria. Ó. Quando o ovócito secundário sai do ovário, ele tem que ser capturado pelas franjas. Aqui, ó. Essas franjas, né? Parecem umas franjinhas da tuba uterina. E o que acontece às vezes é que o ovócito secundário ele vai para fora, entendeu? Ele escapa dessas franjas. E aí uma coisa que pode acontecer ele, por exemplo, pode cair do lado de fora do útero aqui, né? Quando vem os espermatozoides, eles saem também pela franja, atrás do óvulo, porque eles sentem moléculas de atração sendo lançadas pelo óvulo, que existem, né? E eles vão atrás, gente, eles fecundam o óvulo do lado de fora, entendeu? E aí, o que começa a acontecer? Começa a crescer um embrião lá, mas ele não está dentro do útero, onde ele está protegido, vai formar a placenta, ele está do lado de fora, né? Às vezes pode cair em cima do intestino, porque o útero está muito próximo do intestino, né? Aí o óvulo acaba indo para uma alça do intestino, por fora, entendeu? O espermatozoide fecunda ali e começa a crescer um embrião no intestino da mulher. Então vai ser uma gravidez também chamada abdominal, né? E aí vai ter que tirar. Tem que fazer um aborto, porque pode destruir o intestino, né? Pode ter uma necrose, hemorragia, pode ser uma coisa bem grave. Em geral, lógico, né? Vai ter que acabar tirando. Deve ter casos que são exceções. Ah, não, aqui não tem perigo, pode manter, né? Sempre tem essas coisas, né? Mas em geral não, tá? E outra coisa que acontece também, gente, a concepção, a fecundação acontecer no meio da tuba uterina, tudo bem, só que o embrião não ser enviado até o útero, sabe? Ele fica estacionado ali, ele fica parado na tuba uterina, né? Aí são problemas nos cílios que a mulher tem na tuba uterina, que não funcionam. E aí o que acontece? Uma gravidez tubária. Já ouviram falar nessa, não? Gravidez tubária é quando o embrião vai crescendo no meio da tuba uterina, forma a placenta e tudo, e aí o que vai acontecer? Vai detonar a tuba uterina, porque ela é muito fininha. Ela tem um diâmetro de um canudinho, daqueles pequenininhos ainda, né? O útero é que tem espaço. E aí vai acabar destruindo a tuba uterina, provavelmente vai ter que fazer um aborto também, tirar, né, o feto. Então esses erros, né, esses acidentes de percurso podem acontecer na concepção, tá bom? Tinha mais alguém com a mão levantada, gente, ou não? Ou já foi? Tudo bem em relação à gametogênese? Quanta coisa, né, a gente tem sobre isso? Você vê que uma coisa é a meiose, outra coisa são os detalhes de como a meiose acaba formando os gametas, né? E não é só a meiose, tem que ter tudo isso acontecendo antes para poder depois a meiose acontecer, né? E formar tanto óvulos quanto, né, quanto espermatozoides, certo? Muito bem. Gente, então assim, ó,
eu nem vou entrar hoje na membrana plasmática, porque vai ficar muito apressado. Eu não quero falar disso com pressa. Aí depois, na próxima aula, a gente já vai aulas 24, 25, 26 de uma vez. Porque quando a gente começa a membrana plasmática, vai para os transportes de membrana também, sabe? Difusão, osmose, tudo, né? Então, acaba que, na verdade, a gente tem umas quatro aulas que falam da mesma coisa. Membrana plasmática, aulas 24, 25, 26, 27. Então, a gente consegue avançar em várias ao mesmo tempo, num sábado só. Então, eu vou deixar para falar de uma vez da membrana, tá bom? Aí a gente consegue fechar esse assunto aqui com calma, né? Ver se alguém mais ficou com dúvida. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Alguém mais quer perguntar, falando mesmo? Ou não? Por enquanto, tudo bem. E aí? Tinha mais alguma pergunta no chat ou foi impressão minha? Deixa eu ver. Tranquilo, né? Não, não tinha, não. Ah, tá bom. Tá jóia, gente. Beleza. Ó, e o que eu queria mostrar era um videozinho curtinho, um trecho de 5 minutos, acho. Descabelado aqui, gente. De 5 minutos sobre câncer de mama, né? Vamos fazer assim, ó. Eu vou começar esse vídeo. Quem quiser assistir, fica aqui comigo. São 5 ou 6 minutos. Quem não puder, né? Castilho, eu já tenho que sair e tal. Fique à vontade também para sair, tá bom, gente? Fica tranquilo, beleza? Então, eu vou compartilhar a tela agora daquele jeito que dá para vocês escutarem e verem melhor, ó. Acredito eu. Esse documentário, esse trechinho que eu vou mostrar, ele mostra a pesquisa do gene BRCA1 do câncer de mama, né? Ele tem a ver com mutações no DNA, que a gente viu, ele tem a ver com mitose, porque é a origem do câncer, lembra? E tem a ver com meiose, que é a transmissão hereditária, gente. É legal, então, esse videozinho, né? É de 2005. Ele relaciona vários assuntos que a gente viu nas últimas aulas. Tá bom? Vamos ver juntos? Vai lá, então, ó. Vê se você está escutando e vendo para mim, aí vocês me falam, tá? Eu vou começar e vou dar uma pausa para vocês me falarem. Warned is forearmed, because it's now realized that the great killers of the Western world, like heart disease, diabetes and cancer. Deixa eu ver, quem me fala aqui, deu para ouvir? Vocês estão ouvindo? Tudo Sim, normal. Sim. vendo e legal. ouvindo. Poxa, perfeito, tá bom, então vamos lá. Voltando. Cancer all have a genetic basis. Agora. Together, they account for half of all adult deaths in the UK. One of the biggest killers among women is breast cancer. Every year, 38,000 women find out the hard way that they are at risk. Wendy Watson was one of them. My mother died when I was 16. She died from breast cancer. She was 44. Her mother had had breast cancer in both breasts and died from ovarian cancer. So I went to the GP after my mother died and said, could it possibly be hereditary? And he said, oh, no, don't be so silly. It's breast cancer isn't hereditary. But when Wendy researched her family history, she found overwhelming evidence that the cancer was passed from generation to generation. 9 out of 10 of her female relatives had developed breast cancer. And I thought, I don't actually want to spend the rest of my life worrying about when I'm going to get it. And I came to the conclusion that the best thing I could do would be to remove the risk as soon as possible, i.e. remove it now, before I've got it. As the cancer starts in the breasts, the only sure way of preventing it from spreading is to have the breast removed. At the age of 35, Wendy Watson underwent a preemptive double mastectomy. What I did isn't right for everybody, but it was absolutely right for me. Absolutely. And I went into this having opened my own eyes and looked into it for myself, and I was very comfortable with what I'd done. I was supposed to go back 6 months later and have reconstructive surgery.
I didn't because I couldn't decide what size to be. And 10 years on, I haven't got a clue what size to be now, and I can't be bothered either. Wendy had her operation without knowing whether she had actually inherited breast cancer or not. The evidence, though compelling, was only circumstantial. The promise of genetic science is to take the guesswork out of disease prediction. And this is the hope for Wendy's daughter, Becky. But it depends on finding the genetic cause of breast cancer. Our genetic fate is sealed the moment we are conceived. In that fusion of the egg and sperm, the first cell has 46 chromosomes, 23 from the mother and 23 from the father. Making up each chromosome, wrapped in a tightly packed bundle, is our DNA, the code of life. The DNA code is made of 2 matching strings of chemical bases, joined and twisted into the famous double helix structure. Each of the 4 bases pairs up with a partner on the other strand, A to T and C to G. These bases then arrange themselves into bunches, tens of thousands at a time. These bunches are our genes. It's the pattern of gene activity which makes all the different cells in our body. But what makes us all different from each other is which genes we inherit from our parents. And that is largely a game of chance. When a couple have a child, half the mother's genes and half those of the father are combined to make the new baby. We all hope our kids will be dealt a good hand and inherit a good combination of genes. Every time we conceive a child, the genes get reshuffled into a new and unique combination. The reason our children are like us is because of where the genetic information comes from. But there's no way of knowing quite how each new generation will turn out. For most, it comes down to things like our height, being short or long-sighted, an aptitude for maths, and so on. But occasionally, nature makes a mistake, and a child inherits something from its parents that is altogether more serious. The problem is, with tens of thousands of genes in the human body, how do you find the one that's gone wrong? In Salt Lake City, Utah, scientists managed this improbable feat. Their big advantage lay in the surrounding population. Salt Lake City is home to the Mormon Church. The Mormons believe that if you become a Mormon, so can your ancestors. As each ancestral soul has the chance to be baptized after death, the dead must be accurately identified. Every Mormon family has a record of its genealogy here in the Family History Library, the largest of its kind anywhere in the world. The community is one that is traditionally tight-knit and marries within itself, often producing very large families. For the geneticist, this is a potential goldmine of information that can be used to track down genetic disorders. Dr. Donna Shattuck was part of the breast cancer search. The idea that there's a single gene responsible for hereditary breast and ovarian cancer comes from the fact that there are families in which there's genetic clusters of the disease. So this is an example of a Utah pedigree in which a disease is segregating in multiple generations. And you can see that the grandfather here is affected with, in this case, prostate cancer. So all the affected are males here. The black squares are the affected individuals. As you scan this picture, you'll notice that the black squares, the affected individuals, have the green chromosome. And so then we look for the smallest piece of the green chromosome that goes into an affected individual. And that's how we know where to start looking for the gene. This is how they track down the breast cancer gene. With a short stretch of chromosome to focus on, they compared that piece
with the same stretch from the general population. They found a mutation, an area where the DNA was damaged. The affected gene is enormously important as it acts as a tumor suppressor. But the mutation disables it completely, allowing the cancer to grow unchecked. The mutation was named BRCA1, breast cancer gene 1. Seen here as a single error in a gene nearly 8,000 letters long. It's a G, where it should be a T. Finding BRCA1 was a major milestone in predictive medicine, because from this they were able to make the world's first cancer gene test. Myriad process up to 100 BRCA gene tests every day. Each one is potentially saving a life. The power of the genetic test is not only to say these genes are involved, but to tell the individuals in a family whether they have the specific individual risk. That's the power of the gene test, and those are the people that you give the interventions to. Predictive medicine is exactly that, assessing the risk and taking steps to reduce the risk of future disease for individuals. BRCA1 is now thought to be a culprit in nearly 10% of all breast cancer cases. Having it raises a person's chances of getting breast cancer from 5 to 85%. For many adult women, the test for BRCA1 is an early warning system. 2 years after her operation, Wendy Watson was offered the chance to find out if she carried BRCA1. She tested positive. Peak 107, the 50-50 music mix of yesterday. Beleza, gente? Deixa eu voltar aqui para vocês, então. Era esse documentário que eu queria mostrar para vocês. Muito legal, né? Muito interessante, certo? E aí vocês percebem como está relacionado com tudo que a gente viu, né? Porque se é o câncer de mama, ele acontece por quê? Por uma mutação... peraí que a minha câmera estava fechada. Ele acontece por uma mutação no gene que controla as mitoses das células das mamas da mulher, né? E as mitoses ficam descontroladas, aparecendo câncer. Então, se a mulher tem esse gene, BRCA1 mutante, né? Ela tem 85% de chance de desenvolver esse câncer depois dos 40, 50 anos, tá? Por exemplo, aí eles descobriram isso, fizeram esse teste, né? Desenvolveram esse teste que a mulher faz. Vai no hospital, vai numa clínica e faz, dá para fazer esse teste. E, por exemplo, aquela atriz Angelina Jolie, ela fez e descobriu que tinha o gene. Herdou da mãe dela, que inclusive morreu de câncer de mama, né? O que ela fez? Ela fez a mesma coisa que essa mulher do documentário. Ela tirou as duas mamas. Ela fez a dupla mastectomia preventiva, né? Antes de ter o câncer. Por quê? Porque até hoje não existe ainda uma outra forma de prevenir. A mulher, a hora que ela descobre que ela tem o gene, não tem o que ela fazer, a não ser isso, né? Aí sim, tirando as duas mamas, ela não corre mais esse risco, tá? É uma decisão difícil, né? Mas é uma coisa possível de ser feita. Depois faz plástica e tudo, né? Mas a decisão fica a cargo da própria pessoa. De repente ela, não, vou correr o risco, porque tem 15% de chance ainda de não ter o câncer, né? Vai que não tem. Mas o problema é que se ele aparece, também pode ficar grave, pode não conseguir curar e assim por diante, né? Tá legal? Beleza, Professor, gente? eu tenho uma dúvida. Fala aí. Um tio de uma amiga minha, ele fez como se fosse uma quimioterapia de prevenção mesmo. Sei. Isso não funcionaria para mama, por exemplo? Olha, não sei, talvez ela funcione, né? É a Renata? É, né? Isso. Então, Renata, talvez ela funcione para alguns tipos de câncer, né? Mas acho que não para todos, entendeu? Não sei se ela funcionaria para esse daí, né? Talvez não, entendeu? Então, olha aqui, eu vou colocar o nome desse documentário, gente, DNA, né? O nome é esse aqui, ó. Quem quiser assistir inteiro depois, tem 2 horas de documentário. Ele fala de tudo, até do projeto Genoma Humano, até de transgênicos, até de clonagem. É muito legal,
muito completo, tá bom? Chama A Promessa DNA, a promessa e o preço. Fala vamos dizer assim, dos problemas, né, que podem surgir com essas pesquisas todas e assim por diante, tá? Por que não está entrando o meu chat aqui? Espera aí. Não tá privado? Tá no privado, né? Como é que eu volto pro normal, gente? Você coloca para todo mundo, que é a opção. Ah, na opção Uma aqui, né? setinha de todos e privadamente. Peraí, deixa eu mudar aqui então. Everyone. Pronto, agora sim. Ó, beleza? Quem quiser depois, coloca isso lá é o título do documentário, né? A Promessa e o DNA, a Promessa e o Preço no YouTube, tem ele inteirinho, tá? Vale muito a pena. Pena que a gente não pode ver inteiro juntos, que não dá tempo, né? Mas quem quiser depois assiste. Gente, legal. Vou lançar a tarefa lá de gametogênese, tá bom? No WhatsApp. E mandar para o Rubão esse aprofundamento da meiose, para ele pôr no site para mim, e o PowerPoint também de gametogênese, tá? É isso hoje. Grande abraço a todos. Bom fim de semana. Obrigada, Tchau. Caixinha. Valeu, Bom final de gente. semana para você também, viu? Para vocês Tchau, também. professor. Muito obrigado, hein? Bom final de Tchau, semana. professora. Obrigada pela aula. Obrigado. Eu que agradeço, gente, a participação de vocês. Abração. Tchau.